Eu tinha 18 anos de idade quando eu saí de casa, sem um puto no bolso, sem dinheiro nenhum. Eu me mudei para São Paulo e aí começou uma jornada. Eu fiquei trabalhando por 16 anos ali entre XP, BTG e eu fundei meu próprio escritório de investimento. Sabe o que aconteceu depois? Eu pedi demissão daquilo que eu construí. E agora eu tô no meu momento de me reinventar, de começar tudo de novo. E eu vou te mostrar agora uma jornada que eu tenho uma ambição, um desejo. Eu quero me tornar um gestor de patrimônio, um gestor de investimento e administrar 100 milhões de reais. Então eu quero compartilhar com você o porquê dessa decisão e um pouco da minha visão, dos meus primeiros impactos ali, onde eu acabei de participar do maior evento de investimento do mundo. Saí aqui da Expert XP, um evento que eu acredito que deva ter passado mais de 50 mil pessoas, com o único objetivo, né, de falar sobre investimento, criar um ambiente ali para você trocar ideia. Mas por que eu tô gravando esse vídeo para você? Porque, só um detalhe, tá? Por muitos anos eu trabalhei na XP, fui funcionário da corretora e tal. Eu lembro que eu participava desses eventos lá em 2014, 2015, já fazem mais de 12 anos que eu participo desse tipo de evento da XP. Quando começou, era bem pequenininho, era um evento só para assessores e depois foi passando, foi crescendo, foi evoluindo. E hoje tem muito para cliente, são 3 dias, enfim, é um baita de um evento. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque ao longo dessa minha jornada de 16 anos em São Paulo, muitos aprendizados eu passei. Eu tive a oportunidade de trabalhar na XP, eu tive a oportunidade de usar a internet, usar aqui o YouTube para poder gravar vídeos, usar o Instagram para poder divulgar um pouco da minha rotina. E a gente vai aprendendo diversas coisas, né? E nessa jornada, eu cresci muito também nas redes sociais, comecei a ter os meus alunos, as minhas imersões, e alguma coisa estava incômoda ali dentro de mim. Danilo, eu quero construir coisa maior, eu quero construir coisa que vai me desafiar, eu quero evoluir, né? Então sempre foi aquelas conversas que eu tinha internamente comigo. Pois bem, eu tive a oportunidade de usar a educação, ter muitos alunos. Eu saí da XP, foi um grande aprendizado para mim. Eu fui pro BTG, abri um escritório de investimentos lá, comecei a levar os meus alunos para lá. Fui levando meus alunos, fui crescendo, e aí você vai entendendo muito sobre esse jogo do mercado financeiro, maturidade vai evoluindo, você vai adquirindo mais experiência, enfim, nessa brincadeira de trabalhar, investir, de operar no mercado, já tenho mais de 16 anos de mercado. Toda a minha base, eu me especializei em renda variável, investimentos no mercado de ações, bolsa de valores, e teve um momento da minha vida, eu fiquei exposto ali muito a varejo, né? A pessoas comuns que querem operar na bolsa, e eu ajudava essas pessoas, ensinava essas pessoas, mas eu entendia que aquilo que eu estava fazendo era um nicho muito pequeno. Pessoas que começavam na bolsa, pessoas que faziam operações de curto prazo, pessoas que começavam a montar carteira no mercado de ações. E o que eu comecei a estudar? Entrou meu lado da ambição da vida, né? Comecei a mapear muitas pessoas fora do Brasil, comecei a entender quem que dominava o jogo no mercado financeiro dentro do próprio Brasil. E aí eu comecei a entender que existia um jogo chamado institucional. O que é esse jogo institucional? São gestores, são pessoas comuns que se dedicaram muito profissionalmente dentro do mercado financeiro, tiraram um certificado. Esse certificado chama CGA. É um certificado que você gerencia, certificado de gestão de patrimônio, né? E aí você pode não só operar o seu dinheiro no mercado financeiro, mas você poder operar dinheiro de outras pessoas. Então é um fundo, onde que você é o administrador daquele fundo. Eu, você, seu amigo, seu irmão, seu parente. Você coloca dinheiro nesse fundo através das corretoras XP, BTG, Itaú, Bradesco, Genial e todas as outras instituições financeiras. Você pode direcionar dinheiro para esse fundo. E aí, essas pessoas que administram esse fundo, eles têm um único objetivo: cuidar do teu dinheiro, de maneira bem resumida para você entender. Cuidar do teu dinheiro, mas principalmente fazer o seu dinheiro crescer, rentabilizar o seu patrimônio, cuidando do risco. E aí, dentro dessa minha busca, dentro dessa minha jornada, eu comecei a entender e conhecer novas pessoas, tá? E tiveram 4 grandes pessoas que eu admirei dentro desse mundo institucional. O primeiro, ele chama
Luiz Stumberg. Ele foi um dos principais gestores do Brasil por muitos e muitos anos. Ele basicamente começou na indústria de fundos multimercados, né? Eu entendi um pouquinho ali dele, depois eu fui abrindo meus horizontes e conheci mais 3 pessoas. O outro era o André Jakurski. O André Jakurski, ele também é um gestor de patrimônio. Ele foi um dos fundadores do BTG Pactual, na época chamava só Pactual. E esse cara, ele jogava muito jogo junto com o Paulo Guedes, que foi um tempo ministro da Economia. Então o Paulo Guedes estudava um cenário econômico e aí ele passava esse cenário econômico pro André Jakurski, esse cara ia operar. E esse cara administrou uma fortuna dentro do mercado financeiro, fez muito dinheiro na bolsa de valores. E sabe o que é o legal do Jakurski, que abriu meus olhos? Ele é muito especialista em macroeconomia e ele usa gráfico, análise técnica. E eu comecei a me chamar atenção. Por quê? Porque eu sou apaixonado por análise técnica. Olha só meu braço aqui, essas tatuagens aqui são Kendall de análise técnica. E o André Jakurski, além dele ser um alto conhecedor do mercado financeiro, ele usa análise técnica ali para poder tomar suas decisões, rentabilizar o patrimônio. Legal, ele já operou dinheiro do Jorge Soros também, enfim. Aí eu conheci 2 figuras internacionais. Um chamado Paul Tudor Jones, um gestor de patrimônio, e um outro chamado Stanley Druckenmiller. Esses 2 caras, eles têm coisas muito em comum com o André Jakurski. Eles estudam muito macroeconomia, o que acontece na política, o que acontece na política fiscal, política econômica, como que o país ganha dinheiro, como que o país usa seu dinheiro, como que funciona o mercado de trabalho. Ele estuda o macro e depois ele afunila naquilo para tomar decisões. E todos esses 3, eles tomam decisões baseadas em gráficos. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque por muitos anos da minha experiência dentro do mercado financeiro, eu me formei em contabilidade, adoro estudar economia e me especializei muito em renda variável, né? E eu sou apaixonado por gráfico. E o gráfico, dentro do mercado financeiro, muitas pessoas, elas criticavam. E como a minha vida era muito no mundo do varejo, cliente, XP, eu falei, cara, eu preciso conhecer um pouco mais esse jogo. E eu comecei a me aprofundar, pedir conselhos, conhecer pessoas, comecei a entender como funcionava esse jogo do institucional. E aquilo me despertou uma vontade muito grande. Qual era a minha vontade? De me desafiar, de me evoluir. Tá, se eu me tornar um gestor, o que eu posso fazer? Eu posso fazer mais dinheiro, não só para mim, mas para outras pessoas. Eu vou ter que continuar aprendendo, evoluindo, me aperfeiçoando mais em cenário macroeconômico, continuando me aperfeiçoar mais em análise técnica. E eu comecei a ver André Jakurski, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, esses caras são bilionários e usam gráfico. Quando você usa gráfico, não é que você só toma uma decisão baseada em gráfico, você estuda tudo dentro do mercado financeiro. Aí foi quando eu falei, opa, peguei minhas referências, peguei as pessoas que eu vou modelar e vou evoluir. E essas pessoas são gestores de patrimônio. E eu falei, cara, eu quero me tornar gestor. Essa vontade, esse sonho pra mim, enraizou em 2020. Eu tinha acabado de abrir um escritório, eu falei, puta, cara, vamos lá. Continuei com o escritório, continuei com o meu educacional e tal, mas aquela vontade vindo. Até que chegou em alguns momentos da minha vida, algumas mudanças, algumas experiências. Passei por uma cirurgia, tirei um câncer daqui da minha garganta, minha filha nasceu prematura, ficou um tempo na UTI e você reavalia a tua vida. E aí foi quando eu falei assim, cara, chegou o momento de eu não só reavaliar, mas tomar novas decisões. E aí foi quando eu cheguei pros meus sócios, falei, cara, é o seguinte, quero agradecer tudo que eu construí aqui com vocês, mas eu estou me demitindo. Tô pedindo demissão. E aí eu fui lá, pedi demissão do escritório, eu vendi minha participação, falei, agora vamos voltar aí pro meu sonho de virar gestor. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque eu tava exatamente agora, passei por 3 dias na Expert, o evento da XP, que a XP tá completando 25 anos, e eu comecei a reparar aquele minha visão de gestor. Tô na garagem de casa, sem escritório mais, operando minha grana, gerenciando minha grana na Bolsa de Valores, gerenciando meu patrimônio na Bolsa de Valores. E aí, andando pela feira, você vê vários stands, você vê várias divulgações, várias empresas. E sabe o que mais dominou ali? Gestora de patrimônio. É aquilo que o mundo do varejo não tá ali inserido. Às vezes o varejo você começa a ver uma corretora, você vê uma plataforma de gráfico, Profit Chart, você vê algumas outras plataformas de assessoria, mas o investidor de varejo, ele não tá por trás das instituições, das grandes asset management, que falam, que são as gestoras de patrimônio, gestoras de ativo, né? E eu fiquei de cara e aquilo só validou pra mim, falou, Danilo, você tá no caminho certo, cara. O que mais tem aqui são gestoras, Capitalo, Verde, JGP, o pessoal da Encore, tinha o pessoal da Armor, XP Asset, BTG Asset, Itaú Asset, Bradesco Asset. Ou seja, são empresas que elas formam uma instituição, uma pessoa jurídica, na qual elas gerenciam fundos de investimento. E esses fundos de investimento, você toma decisões. E aquilo só deu validação. Cara, eu cheguei em casa do caralho, feliz, né? E
E o que foi legal de tudo isso? Que eu comecei a me reconectar com algumas pessoas que eu conheci por muitos anos que eu trabalhei na XP. E eu cheguei lá e fui conversar com um gestor. Conversei com um gestor aqui, conversei com um gestor ali. Um dos gestores me chamou para conversar. Danilo, quero aprofundar a conversa aqui não, quero que você vá no meu escritório. Quero que você vá lá para conversar comigo. Então qual que é o momento que eu tô? Eu tô no momento de abrir o meu fundo de investimento. E aí você começa, por onde que eu vou chegar em 100 milhões? Não sei. Eu não sei qual muito é o caminho. Então eu preciso começar a trilhar. É por isso que eu tô gravando esse vídeo para te mostrar um pouco dessa jornada. Mas eu sei que para eu poder ser um gestor, eu tenho que tirar uma certificação chamada CGA, Certificado de Gestor da Ambima. Eu tenho que abrir um fundo de investimento. E aí esse fundo eu tenho que abrir, ou eu abro uma gestora, ou eu coloco o meu fundo em uma gestora existente. E aí eu falei, puta, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu fundo, mas eu preciso ter umas experiências dentro de uma gestora, ver como funciona esse jogo. Então, o que foi válido nesse evento que eu acabei de passar? Que muitas gestoras estão lá. São as pessoas que mais administram dinheiro no mercado financeiro, são as que mais ganham dinheiro, as que mais gerenciam patrimônio caro, grande. Eu quero chegar em 100 milhões. O que significa isso, Danilo? Eu quero colocar uma parte do meu dinheiro e pegar conhecidos como você, outras instituições, outros fundos que colocam dinheiro pro Danilo tomar decisão. E aí eu imagino Danilo administrando 100 milhões de reais. O que significa isso? Que eu tenho que dar rentabilidade. Só para você ter uma ideia, hoje, o CDI, que é a média dos investimentos seguros no Brasil, está em torno de uns 14% ao ano. Ou seja, se eu pegar 100 milhões de reais e colocar num CDI, eu vou ganhar 14 milhões em um ano. Aonde que diferencia um gestor de outro? É onde que você tem a possibilidade de ter uma rentabilidade. As pessoas só vão querer colocar dinheiro na minha mão para eu poder administrar se eu fizer 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, ou seja, rentabilizar mais do que a média do mercado. E para isso eu vou entrar num ponto de desafio, de aprendizado, de desaprender muitas coisas. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Saio do evento feliz por ter visto muitas gestoras, consegui me conectar com alguns gestores, consegui agendar uma reunião com o gestor para ir lá na gestora conhecer. Apesar do meu mundo ser um mundo de varejo, eu quero agora ser um mundo institucional. Para você que opera a bolsa de valores, ou você já viu bolsa de valores, entrou no book de oferta, aquelas ordens grandes, pois bem, eu quero ser esse cara com ordem grande. Então você vai acompanhar essa jornada que eu tô trilhando, você vai acompanhar esse caminho que eu tô fazendo, que eu tô construindo. Então acho que tem muitas continuidades, muitos segmentos ainda para você poder ver, mas passo dado. Minha ambição já tá mais despertada ainda e eu vou compartilhar com você todo esse passo. Depois de sair de casa com 18 anos, ser um puto no bolso, passado por trabalhar dentro de instituições financeiras, fundei meu escritório de investimento, pedi demissão do meu escritório de investimento e agora eu quero me tornar um gestor e chegar em 100 milhões de reais. Qual é o caminho? Como vai ser esse dia a dia? Eu confesso que eu não sei. Eu vou aprender muitas coisas e vou compartilhar com você. Então, meu muito obrigado por você ter chegado até aqui. Tamo junto, um abraço. Se ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a clicar no botão de se inscrever para você acompanhar essa minha jornada. Se você já está inscrito, aproveita e apertar esse botãozinho de joinha aqui para deixar um like. Um grande abraço, fica com Deus e seja muito bem-vindo ao mundo de um gestor de patrimônio em construção. Valeu, um abraço e até mais.